Olá, meninas! Hoje a gente vai estar fazendo o sapatinho da nossa bebê, tá? Eu optei para fazer, né, criei este modelinho de sapatinho exclusivo para ela, que também pode ser feito para um bebê, né, um RN, porque esse sapatinho, ele tem a solinha de 8,5 cm. Eu fiz com a Charme, com a agulha 1,75, com um ponto bem apertadinho, tá? Então, se você fizer com um ponto um pouquinho mais frouxo, ou utilizar um fiozinho mais grosso, talvez dê para um bebê maior. E aumentar também essa partezinha aqui de cima, né? Para não ficar tão baixo no pé de um bebê, também vai ficar legal. Então, pra gente executar o nosso sapatinho, eu já deixei a solinha pronta, porque tá aí na descrição do vídeo a receita da solinha até onde tá aqui. A primeira, segunda, terceira e a quarta carreira. Feito, arremata, tá? E deixa prontinha. Ah, mas eu quero fazer para um bebê. Faz solado duplo para ficar mais, né, mais durinha a sola, se você quiser, claro. Né? Porque uma sandalinha dessa vai ficar, né, no pezinho do bebê, ele não é para andar, então também não tem tanta necessidade de fazer dupla, que você pode colar um EVA, alguma coisinha, um tecidinho bem coloridinho, floridinho também no fundo, e não precisa fazer dupla também, eu não vejo necessidade, tá? Mas se quiser, faça dupla, né? Então, somente até a carreira 1, 2, 3, e aí na quarta você junta elas, né, para fazer a parte de cima. Finalizou, arrematou, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer este laço, tá? Que é esta parte de cima, tá? Ele é separado. Então, o laço eu vou estar passando aqui para vocês, explicação de como é feito esse laço. Esse laço também serve para cabeça, para decoração de boneca, né? Os cabelos, que vai estar no cabelo da boneca. Então, vocês já vão fazer ele tanto pro sapato quanto pro lacinho do cabelo, tá? Meu fio. Então, eu utilizei esse fio aqui, ele é um off-white, tá? E o outro é um vermelho. Eu vou só encontrar a ponta. Pronto, amadas, olha, o nosso lacinho, ele é muito simples, tá? Eu vou fazer o meu anel, tá? E vou fazer aqui né, amarrar o nosso início aqui, igual a gente faz o amigurumi, né? Que esse aqui não vale de ponto. E eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, tá, meninas? Ó, vou fazer 8 pontos. Vou pular que tá na agulha, vou pular essa, né, entre e vou fazer a outra. Então, sempre fica uma sem colocar na outra. Vou fazer e vou puxar, não vou terminar o ponto. Só vou trazer como se eu fosse fazer o meu ponto baixo. Em cada elo dessa minha corrente, eu vou fazer isso, tá? Vou trazendo, tá? Então, eu tenho não conto o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, tá? Esse que tá aqui é o nosso nó inicial, eu não conto como ponto. Eu vou direto pra dentro do anel, vou fazer o 8. Vou enrolar a linha na agulha e vou tirar de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fui tirando de 2 em 2 até chegar no final. Vou conferir, porque eu tenho que ter 7 negocinho desse aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo, mas o oitavo eu sempre deixo ele sem usar, tá? Então, tô aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que eu tinha 8 correntes, certo? O que que eu vou fazer? Vou de novo, pulo o primeiro, vou vir nesse, puxo como se eu fosse fazer o ponto, tá? E deixo sem terminar. E vou descendo, fazendo isso até o final, tá? Então, vou, ó, cada um dessas argolinhas que estão aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, eu vou fazer isso. Esse lacinho aqui também tem no canal, que é o lacinho da Bia. Esse só é maior. Introduzo aqui, trago o fio. Feito isso, eu vou enrolar na minha agulha, tiro 2, 2, 2, 2, tiro 2 e os últimos 2. Então, eu vou fazer isso até ficar aqui, ó, vamos lá. Eu vou fazer isso, cada coisinha desse aqui é uma carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito as 6, eu volto.
Bom, meninas, então eu fiz aqui, ó, até eu ficar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5 e, ó, 6 carreirinhas, né, mostrando esses risquinhos. Vou descer aqui agora pra chegar lá no começo do meu trabalho, lá no anel. Então, eu vou fazer o quê? Baixíssimo pegando nessa, vou na próxima de baixo, baixíssimo, nessas argolinhas, ó. Igual a gente trabalhou pra fazer o laço ali. E vou descendo, fazendo baixíssimo, até chegar ali no meu anel, e eu voltar a fazer repetições dessa mesma forma, pra abrir, ó, vou fazer um baixíssimo, pra abrir de novo o meu laço, pra fazer a segunda parte do laço. Então, agora, é exatamente da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula a primeira, né, que tá na agulha, a segunda, vou na terceira, não termino, e vou fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no baixíssimo eu não faço, e vou fazer aqui dentro. Tiro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Então, a gente vai fazer isso. Lembre-se de sempre tá contando para os dois lados ficarem iguais. Então, aqui tem que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Porque essa de cima a gente depois não vai contar e vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa de cima, tá bom? Para ficar os lacinhos do mesmo jeito. Então, façam aqui de novo as 8. E aí, a gente vai fazer o quê? Eu já tô com um aqui que a pessoa errou, mas assim, para fazer o que eu vou fazer aqui, não tem problema, tá? Feito dessa forma, chega no final, arremata seu fio, deixa um fiozinho longo, que depois você vai usar para enrolar aqui o centro, tá? Então, deixei o fio longo, vou fazer o quê? Eu vou contornar isso em pontos baixos. Você pode fazer o teu nozinho inicial ou não, você que sabe, tá? Vai introduzir aqui, ó, no centro do nosso laço, tá? E vou fazer um ponto baixo. E eu vou subir em cada pontinho aqui, fazendo um ponto baixo. Então, é simplesmente isso. É somente contornar em pontos baixos. Quando você chegar bem na quininha, eu vou subir aqui, mostro. Então, ó, cheguei aqui, né, na curvinha, então, eu vou fazer o quê? 2 aqui dentro, pra dar essa viradinha, tá? É só nas quininhas que você vai, nas viradinhas que você vai pôr 2. O resto, você vai continuar fazendo ponto sobre ponto, tá? Ó. Ah, escapou. De ponto baixo. Ele vai ficar assim, não tem problema, depois a gente vai arrumar. Cheguei na curvinha, 2 aqui dentro desta curvinha. E continua fazendo exatamente assim até o final, tá? Vai descer, vai virar e vai fazer tudo isso. Arrematou. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar esta ponta do branco aqui e vai enrolar para dar esse acabamento final aqui, arremata e esconde os fios. E é assim que é a parte de cima do nosso sapatinho, tá? Então, vamos lá. Tá pronta a solinha e tá pronto a nossa parte de cima do sapatinho. Vou pegar o fio vermelho, agulha de tapeceiro, agulha de arremate, e a gente vai unir essas duas partes. Bom, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vou aqui pro lado de dentro, fiz um nozinho na minha linha, vou introduzir aqui por alguns pontinhos, tá? Levando aqui pro meu cantinho, ó, tá? Ó, já ficou preso, né? E eu vou colocar aqui na posição que eu quero, deixando lá os dedinhos, né? Que tem que sair lá os dedinhos. E sempre assim, o que que eu digo? Como é vocês que estão fazendo, assim, se você deixar 13 pontos de abertura para os dedinhos nessa, deixa 13 nessa. Isso aqui é irrelevante, vocês vão decidir. Ah, eu quero mais fechadinho, deixa 10 aqui, tem que deixar 10 aqui. Coloca no pezinho da sua boneca e mede pra ver, porque talvez o seu pezinho tá mais gordo. Você coloca lá pra ver. Ah, vou deixar mais, vou deixar menos. Isso é irrelevante, não tem problema, tá?
Então, ó, vou deixar da mesma forma. A minha eu deixei com 14, então, vou deixar essa também com 14 pra ficar igual. Então, vou aqui, ó, de um lado e vou fazer simplesmente isso. Vou pegar aqui, ó, vir nessa, vou vir nessa. Então, é um enlinhavo normal, ó. Vou fazer assim pra ver se fica mais fácil pra vocês verem, ó. Enfiei nas duas argolas, vou nas duas argolas. Nossa senhora, minha galinha tá brigando lá fora. É uma coisa de galinha, né? Já viu, tem que brigar mesmo. Ó, vou fazer esse aqui e vou enlinhavando e vou puxando pra ficar certinho, tá? Por ser a linha vermelha, vai ficar bem invisível. Vamos pôr aqui essa costura. Então, é somente isso aqui. Então, eu vou costurar, ó, pego na de cima, na de baixo e volto. Pronto, meninas, já costurei, certifiquei de que na frente tem a mesma quantia do outro pezinho, tá, ó. As costuras ficaram bem invisíveis mesmo, parece que foi feito, né? Então, é só costurar com bastante cuidado que não vai aparecer. Esse modelinho de sandália é muito lindo. O pezinho de um bebê de verdade vai ficar perfeito, né? Pena que eu não tenho nenhum bebezinho pra testar aqui perto de mim. Mas na boneca eu já achei que ficou lindo, imagina num bebê. Vamos fazer agora a parte de trás do nosso sapatinho. Então, assim, o que que a gente vai fazer? Vou pegar o meu fio vermelho, não vou dar o nozinho para não ficar um nó aqui, depois eu vou arrematar o meu fio. E vou contar aqui, ó, né? Esse aqui foi o que eu costurei, né? Ó, esse aqui, eu vou contar com ele. 1, 2, 3, e vou colocar no meu quarto ponto a minha linha. E vou trabalhar aqui pontos, deixa eu ver se foi pontos baixos que eu trabalhei. Foi. Carreiras de ponto baixo. Então, se eu deixei, vou voltar aqui, deixa eu parar. Se eu deixei aqui, ó, 1, 2, 3, aqui deste lado eu vou ter que também deixar 3. 1, 2, 3, tá? Vou fazer até o quarto e ficar 3 aqui livres. Então, a gente vai fazer isso e depois, né, chegar ali eu mostro pra vocês. Eu vou fazer as minhas e volto. Então, ó, cheguei aqui, ficou 1, 2, 3 sem fazer. Vou virar, eu não costumo dar corrente, e vou sempre no meu primeiro e faço o meu primeiro ponto. E vou trabalhar vai e vem agora, tá? Então, nessa daqui eu trabalhei uma, essa que eu fiz, né? 2, 3, deixa eu contar com ela. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a gente tem que lembrar de fazer o fechinho, porque um é do lado direito e o outro é do lado esquerdo. Então, eu vou fazer aqui a minha que eu já fiz a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta, eu volto pra gente fazer o fechinho e eu explicar pra vocês, porque vocês têm que sempre fazer, são 2 pezinhos, né, do lado pra fechar para um lado, pra fechar para o outro. Vou fazer as minhas e volto. Bom, meninas, agora eu fiz aqui as 4 carreirinhas, tá? 1, 2, 3, 4. E eu vou fazer o fecho do meu sapatinho, ó, desse lado, tá? Ó. Esse tá sem, né? Porque é do lado que vai fechar pra cá. E esse tem que fazer pra lá. Menina, às vezes vai falar assim, ai, nossa, tá um menor que o outro. Tá mesmo, tá? Porque esse aqui, eu tenho mais de 2 semanas que tá pronto. Eu coloco, tiro o pé da boneca. Já os pontos já deu uma cedida, então ele tá maior do que esse. Mas em quantias de ponto, tá tudo igual. Aconselho que vocês façam tudo no mesmo dia. Faça primeiro as 2 solinhas, depois faça pra não ter problema com diferença, tá? Que realmente fica. Vou fazer aqui 25 correntes, tá? Depois que eu terminei a quarta carreira. Tá, fiz as minhas 25, vou pular, que tá na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu vou fazer ponto baixo, que aqui vai ser o fechinho do nosso botão. Caso o seu botão seja maior, pula 7, tá? Tem problema não. Depende, isso aqui depende do tamanho do botão que você vai querer utilizar, tá? E aí, você vai seguir fazendo pontos baixos aqui. Na minha primeira ali, eu prendi, tá? Ó, vocês viram que tá preso aqui, ó, tá? Eu vim prendendo depois, né? Nessa carreira que eu estou indo aqui, eu medi mais ou menos aonde seria ali que eu prendi e prendi com ponto baixo na parte de cima do lacinho, pra já ficar preso. Agora, se vocês quiserem deixar sem fazer ficar prender para pegar na parte mais acima do pezinho, tipo na perninha, não precisa, tá? Eu prendi porque eu achei o modelinho mais bonitinho, mas dá para fazer das duas formas. Então, eu vou fazendo ponto e aí eu tenho que medir para ver aonde que eu vou prender, tá?
Não, pessoal, não prendam, tá? Porque não dá pra prender assim. Ó, não dá, tá vendo, ó? Furada, tá? Ó, vocês viram? Essa eu prendi porque eu tava vindo de um lado, deu certo. Quando você vai para o outro lado, olha só a bagunça. Como é que você vai prender o ponto da forma que eu prendi ali, ó, tá vendo? Eu erro pra vocês acertar. Então, não faça isso. Eu vou desmanchar aquilo ali que eu fiz, tá? Eu vou passar direto aqui, somente fazendo pontos baixos. Ah, mas eu queria ficar daquela forma ali. Depois você pega um fiozinho e costura, não tem problema, tá? Se vocês quiserem também. Direto com o crochê não deu certo, tá? Deu de um lado, de uma sapatilha, mas do outro já não deu. Então, passa direto, tá? Ó, vai fazendo pontos baixos, tá? Até o final. Bom, ó, terminei aqui e eu vou continuar, que eu tenho que fazer 5 carreiras, tá? Então, tá, desse lado eu fiz 4, subi as 25 correntes. Se fosse a outra perninha, vocês iam fazer assim. Chegou a quarta, ia virar sem fazer as correntes, ia fazer até o final, igual eu tô indo aqui, e no outro lado, sim, vocês iam fazer as 25 correntes e voltar da mesma forma que eu voltei, e pronto, tá feito o fechinho dos dois lados. Vou fazer a minha aqui, arrematar no final, e vou pegar o fiozinho que tá ali na agulha já, e vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar pra ficar dessa forma preso aqui, tá? Essa eu prendi diretamente com o crochê na hora que eu vim fazendo. Mas é porque, ó, a corrente fica pro lado de cima, o ponto pro lado de baixo. Essa, como eu tô fazendo ao contrário, ó, a corrente fica na parte de baixo, o ponto pro lado de cima. Então, não tem como fazer da mesma forma. Então, tem que ser na costura. Vou terminar aqui e volto. Pronto, meninas, ó, fiz um nozinho lá na ponta da minha linha. Vou enfiar aqui, ó, tá? Esses meus fiozinhos aqui, depois eu vou passar uma colinha pra não ficar essas pontinhas feias aí, ó. Vou puxar, não puxa muito, senão vai escapar. E aí, eu vou vir aqui aonde eu vou querer que esse nosso fechozinho fique preso. Então, eu vou medir aqui mais ou menos. Se vocês quiserem fazer isso medindo já no pé da boneca, melhor ainda. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, no segundo depois do laço, tá? No outro, disfarça, o outro é no primeiro, ó. Volta aqui. Ah, que legal, olha lá, tá vendo? Peguei fio. Só um pouquinho. Nesse daqui, tá? Ó, um no segundo do lacinho aqui. Vou trazer aqui, vou ver mais ou menos aonde vai ficar, né? Acho que por aqui mesmo, ó, e vou, ó, fazer simplesmente isso daqui, ó. Vou fazer algumas voltinhas aqui, ó, pra fixar ele aqui nessa parte, tá, ó. Umas 2, 3 voltinhas, tá? Como o fio é vermelho, não vai ficar feio. Vou trazer aqui, ó, e vou passar por dentro aqui, ó, desse nossa meio branco, pra mim ir pro outro lado. Vou introduzir por dentro aqui do fio vermelho, tá? Com a agulha. E vou, ó, pular o primeiro no segundo, porque o outro tá escondido aqui por baixo. Vou pular 1, 2 aqui também, ó, deixa eu ver lá se eu pulei, ó. Foi 1 no segundo, e vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer tipo, costurando mesmo aqui, né, ó. Assim, tá? Pronto. Vou levar lá pra trás, passar por alguns fios e fazer o meu arremate aqui. E tá pronta a nossa sandalinha. Só pregar agora o nosso botão, aonde a gente quer, tá, ó. E colocar, arrematar esse monte de fio e colocar no pezinho da nossa boneca. Vou terminar aqui, coloco os dois e tiro as fotos finais pra vocês verem como ficou. Tá bom, meus amores?